Tudo bem? Esperamos que sim. Este é o nosso grande desejo desse canal, que todos os nossos amigos e todas as pessoas que porventura acessarem esse canal, que gosta desses temas, que aprecia, este é o nosso grande desejo, que você esteja bem, tanto quanto a sua família, tanto quanto você com os seus vizinhos, no seu trabalho, ou seja, nas diversas formas do seu convívio, que vocês estejam bem. Mas o fato é que tem ocorrido muitas coisas ao redor do mundo, que coisas que podem ser consideradas como estranhas. Vou dizer por quê. Porque o avião cai sem ninguém entender o porquê, navios afundam, existem furacão, terremoto, tsunamis, ou seja, eventos que muitos consideram naturais, ocorrendo assim em uma sequência muito grande, muito fora do normal. Será que não existe alguma coisa por trás disto? Ou que isso não somente seja desastres naturais, mas que alguém com muito poder agindo por trás disto? Vamos ver o que a Bíblia, a palavra de Deus, tem a nos dizer. Vamos orar antes. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor está nos concedendo e podermos compartilhar o que o Senhor escreveu na tua palavra com todas as pessoas que porventura acessarem este canal. Este é o nosso grande desejo, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude tanto a compreender mais esses temas, como também expor todas as pessoas que desejam compreendê-lo bem. Pedimos a Ti, agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vejamos que a Bíblia, a palavra de Deus, tem a nos dizer. Vamos utilizar alguns textos alternados da Bíblia que pode nos ajudar a compreender bem esta questão. E um dos textos que vamos ler é o que está no livro de Lucas, no capítulo 21, o verso 10 e o verso 11, que diz assim: Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. É isso que temos visto, uma avalanche de coisas assim sobre país que vai guerrear contra outro país. Nós vemos aí os Estados Unidos, nós vemos aí a Rússia, o Irã, nós vemos aí também, nós vimos anteriormente a questão da Ucrânia. Ou seja, é uma questão que não para, é contínua, é o tempo todo. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, está nos dizendo que isto iria ocorrer. Ou seja, isto é cumprimento de profecia. Verso 11 diz assim: haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e coisas espantosas e grandes sinais do céu. Portanto, nada mais é do que cumprimento de profecia que isto iria ocorrer. E está de fato ocorrendo, indicando que nós estamos em um ponto da história do mundo e que isto vai ter o fim. A Bíblia, a palavra de Deus, previu que um mundo melhor, Deus, assim que entrou o pecado no mundo, que surgiu, que começou a acontecer coisas muito desastrosas, muita crime, violência, imoralidade, assim que entrou o pecado no mundo, foi previsto também que este mundo teria um tempo de duração, teria um limite. E nós estamos, assim, no limiar do cumprimento e do fim e do limite estipulado por Deus. Muito bem, vamos utilizar agora mais um texto e vejamos o que está ocorrendo também com o comportamento humano das pessoas. Diz assim: a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Desobedeceram às leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que nela habitam tornam-se culpados. Então existe coisas ocorrendo com o comportamento humano também que proporciona
estas coisas desastrosas que estão ocorrendo no mundo. Tá? Não estamos sendo nem um pouco alarmista, mas isto é fato. É só ouvir o noticiário que os nossos amigos vão perceber que realmente está ocorrendo. Nós vamos utilizar agora mais um texto ainda de Apocalipse, que está no livro de Apocalipse, capítulo 16, e o versos 13 e o verso 14, que diz assim, Apocalipse 16. Verso 13 diz assim: Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios, que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vimos aqui também três espíritos imundos, no caso o dragão, que representa Satanás, a besta, que representa o papado, e também a besta, o falso profeta, que representa os Estados Unidos da América do Norte. Entendemos pelas profecias, pelo que está revelado na Bíblia e em outros lugares, que esses 3 poderes eles estão confederados com um propósito. Por isso a gente começa a perceber e obter resposta sobre essas coisas que estão ocorrendo. Isso mesmo, o dragão representa Satanás. Também no Apocalipse é dito como ele é a besta que sobe do abismo, a besta que sobe do mar, no caso o papado, a besta que sobe da terra, no caso dos Estados Unidos. É notório, é muito compreensível que realmente estas 3 forças estão unidas em uma finalidade, com um propósito. Não somente sejam isto que está ocorrendo no mundo, não somente seja desastres naturais em consequência da mudança da natureza, que está em um processo de degradação. Vamos utilizar agora também os testemunhos para nós entendermos bem, que vai ficar bem claro essa questão. Então, lá no livro O Grande Conflito, lá na página 638, vejamos o que tem a nos dizer. Grande Conflito, 638. Vou ler alguns textos alternados que vai explicar bem mesmo. Olha o primeiro texto, veja o que está dizendo. É seu objetivo incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. O texto está nos dizendo que é propósito de Satanás incitar uma nação contra a outra. E é isto que temos visto aí ao longo dos tempos. Rússia, Ucrânia, Israel, Irã, Estados Unidos, e vemos isto notório. Portanto, e vemos aqui cumprimento de profecia. Como lemos lá na Bíblia, levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá guerras, rumores de guerra. E então está se cumprindo literalmente diante dos nossos olhos estas profecias. Continuando a leitura do livro, na mesma página, diz assim: Satanás também opera por meio de elementos a fim de acelerar sua messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos do laboratório da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus permite. Portanto, Satanás conhece toda essa questão da natureza, os elementos da natureza, como funciona, ele estudou e ele pode operar grandemente. Portanto, começamos a obter respostas sobre tudo isso que está ocorrendo, que não é somente desastres naturais, mas que existe literalmente alguém agindo por trás disto. Isto mesmo. Vejamos o outro texto que diz assim: é Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová. E o Senhor fará exatamente o que declarou que faria: retirará
suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que se estão rebelando contra a sua lei e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especificamente. Portanto, o texto está nos dizendo que é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege de toda a maldade que existe no mundo. É o Deus que nos guarda, que nos protege. Mas quando as pessoas são rebeldes contra Deus, Deus permite que essas coisas aconteçam com elas. Portanto, por isso que ocorrem muitas coisas desastrosas com muitas pessoas. Vejamos ainda que o texto continua nos dizendo: ajudará e fará prosperar alguns a fim de favorecer os seus próprios intuitos, trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Então aqui o texto está nos dizendo que Satanás ajuda alguns favorece alguns e prejudica outros. Mas com esses dois propósitos, ele tenta colocar a culpa em Deus. Isto é que vemos muitas pessoas dizer, mas que Deus permite acontecer isso? Nós vimos na leitura anterior que é Deus que protege as pessoas, mas quando as pessoas se colocam fora da proteção de Deus e se rebelam contra Deus, Deus permite que coisas ruins ocorram. Isso mesmo. As pessoas trazem para ela as coisas ruins, não é Deus que envia. Mas Satanás faz com que as pessoas pensem que é Deus que faz isso. Ele tenta mascarar as suas obras, as suas ações. Vejamos agora o que diz na sequência. Mesmo agora ele está em atividade, olha só a lista, nos acidentes e calamidades, no mar, em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas. Satanás está exercendo o seu poder, destrói a seara que está a madurar e segue-se fome e angústia. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. Vemos aqui, amigos, uma lista de coisas que está ocorrendo no mundo que foi profetizado. Mas o texto está nos dizendo quem é o verdadeiro causador de toda essa confusão que existe no mundo. Ok? Muito bem, vamos continuar ainda lendo este livro. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando estes males. Eu vou botar a culpa em alguém, nos crentes, nos cristãos. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Vemos aqui aparecer a questão dominical. Que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, destruindo assim a reverência pelo domingo. São perturbadores do povo, impedindo a sua restauração e o favor divino e a prosperidade temporal. Portanto, o texto está nos dizendo que é Satanás que provoca tudo isso. E também o texto agora nos disse que ele vai dizer que as pessoas que não estão guardando o domingo, o primeiro dia da semana,
que são os causadores dessa questão. Então ele vai inventar, ele vai botar culpa em um grupo específico de cristãos que guardam o quarto mandamento da lei de Deus e de pessoas que não santificam, que não guardam o domingo. Ou seja, ele vai botar culpa em alguém. Ele provoca toda essa sequência de eventos, todas essas catástrofes que nós vemos ocorrer ao redor do mundo, e ele culpa em alguém. Nos textos anteriores, nós vimos que ele coloca a culpa em Deus. Agora ele começa a colocar a culpa em pessoas. Portanto, vemos que realmente faz sentido que existe um agente conspirador, que um agente que provoca todas estas coisas, além dos desastres naturais que estão ocorrendo no mundo. Portanto, obtemos aqui, através dessa leitura deste comentário, realmente respostas sobre algumas questões contundentes que está ocorrendo ao redor do mundo. Neste livro aqui, Serviço Cristão, na página 155, vai complementar o conteúdo deste que nós lemos agora, que está no Grande Conflito. Diz assim: é acerca da lei de Deus que virá o último e grande conflito entre Cristo e os seus anjos, e Satanás e os seus, e será decisivo para todo mundo. Homens em posições de responsabilidade não só desatenderão e desprezarão o sábado eles mesmos, mas da tribuna sagrada instarão com o povo para que guardem o primeiro dia da semana, alegando a tradição e o costume em favor dessa instituição de feitura humana. Apontarão para as calamidades em terra e mar, as tempestades, as inundações, os terremotos, a destruição pelo fogo, como juízes indicadores do desprazer de Deus por não ser santificado o domingo. Essas calamidades aumentarão mais e mais, uma catástrofe seguirá de perto a outra, e os que quebrantam a lei de Deus apontarão para os poucos que observam o sábado do quarto mandamento, como aqueles que trazem sobre o mundo a ira. Esta falsidade é estratagema de Satanás para apanhar os incautos. Amigos, vimos aqui alguns textos que realmente nos trazem respostas sobre realmente essa